Olá pessoal, tudo bom? Gente, eu vou entre um colorido e outro dar dicas para vocês de como colorir. E hoje a minha dica vai ser sobre a sobreposição de cores, tá? Então, a gente pode e deve aprimorar o colorido, tá? E isso requer que a gente faça testes e que a gente conheça o material que está usando, que experimente, né? Isso é muito importante. Você vai ter sempre... vai ficar meio tortinho aqui as bolinhas, mas não repara não, tá? Você tem que ser um pesquisador do seu próprio processo, né? Entender como que a cor pode ser misturada, combinada. Isso é muito interessante. Então, ó, eu fiz aqui algumas bolinhas e hoje eu tô com... Eu não sei o que tá acontecendo no céu, que eu tô sentindo uma diferença muito grande na luz. Eu tava filmando há uns 20 dias atrás e eu tava tendo uma luminosidade diferente. Agora, a luz, ela tá tão azulada, gente, que tá difícil a câmera ficar com nitidez. Já troquei de mesa, né? Já troquei de ambiente e não adianta. Então, eu vou tentar gravar aqui nessa mesa pra vocês, tá? Vamos ver como é que fica. Então, gente, a cor, ela também deve criar formas e volumes, né? Você não deve apenas pintar de uma maneira aleatória, sem entender o que você está fazendo. Você tem que fazer da cor, do colorido, do lápis de cor, o seu processo mesmo de criar volumes, né? Mostrar a diferença do trabalho com esse aprimoramento do seu colorido. Então, vejam aqui uma coisa interessante. Eu estou fazendo riscos, tá? Com laranja. Ó, vamos dizer que eu fosse pintar essa esfera, né? E a princípio eu penso assim, eu vou dar um volume só com laranja. E vou pegar o que? Laranja claro, laranja escuro, né? Um pouquinho de amarelo. Então, a princípio, a gente pensa que o colorido pode ser criado somente assim. Eu intercalando as tonalidades de laranja. Mas, gente, colorir vai muito mais além que isso, tá? E você pode justamente fazer a técnica que a gente chama de sobreposição. Então, ó, já está saindo um volume, tá? Mas até então, tudo que eu consegui foram diferentes nuances de laranja. E não é assim um colorido que salte aos meus olhos, que me dê um efeito diferente. Aí você pode falar assim, você poderia usar o preto. Poderia, né? E criar mais sombras aqui. Mas vamos ver que o interessante do lápis de cor é justamente essa versatilidade de se criar formas e volumes com as próprias cores. Então, vejam só, aqui seria a pintura, vamos assim dizer, de uma esfera, né, no único tom de laranja. Então, vamos dizer que eu tentei criar o volume com laranja, apenas variando a sua tonalidade, né? Um laranja escuro, um laranja claro e praticamente um amarelo, né? Certo? Tá errado? Não, não está errado, tá correto. Só que pode ser mais interessante do que isso. E eu vou mostrar isso pra vocês agora. Então, eu vou fazer aqui do lado o mesmo processo. Só que agora vocês vão ver
O que que acontece quando a gente sobrepõe cores? E nesse processo, você precisa compreender quais são os efeitos das cores em nós. Eu já falei no livro da Floresta Encantada, no lago, que as cores quentes, elas têm a tendência a nos aproximar do objeto, enquanto que as cores frias a nos afastar. Ao mesmo tempo, o quente transmite aquela sensação de agitação, né? De calor, de agitação, de alegria, de euforia. Enquanto as cores frias transmitem para nós o que? A calma, a suavidade, a tranquilidade, né? O próprio frio. Então, olha a luz, ó, que interessante. Gente, tá um mistério aqui, né? Aliás, ultimamente o céu tá um mistério, né? Não sei se vocês estão observando. Você tem uma lua diferente, um azul diferente. E eu ando observando isso muito claramente nas filmagens. Tá ficando assim meio complicado. Ó, vejam que eu tô... E uma coisa que vocês podem... E uma coisa que vocês podem observar é justamente essa mudança de riscos. Gente, vocês podem colorir de várias maneiras, né? Sobrepondo os riscos, ora na horizontal, ora na diagonal. Inclusive, fazer essa mudança da direção é muito bom, porque você preenche melhor todo o espaço em branco do papel. Então, fiz o mesmo processo, né? Usei tons de laranja. Só que agora eu vou mostrar pra vocês a diferença. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, nesse momento, usar... Vamos dizer que eu use apenas de mais uma cor. E essa mais uma cor seria o que, Érica? Seria um verde, tá? Então, eu vou do verde, né, com o tom de verde, fazer uma marcação, assim, vamos dizer assim, mais visível do meu sombreado. Então, com o tom verde, né, um verde oliva, eu estou pegando a área de sombra que eu determinei e fazendo um escurecimento mais forte. Observem que esse tom de verde, né, sobreposto no laranja, já tá me dando um outro efeito nesse colorido. Então, o que eu tenho até então? Eu tenho tonalidades diferentes de laranja e uma tonalidade de verde. Olha aí. Vocês percebem a diferença? Então, o verde, só de eu colocar o verde, eu já tenho um resultado diferente. A coisa vai ficando um tanto mais artística, né? Vamos assim dizer. Um tanto mais profissional. Certo? Aí tá. Mas aí agora, isso aqui é um exemplo para vocês verem. Só que agora eu vou construir um outro volume com 4 cores. Como que seria isso? Eu vou voltar pro meu laranja básico e pro meu laranja mais claro, né? Então, eu vou, ó, novamente fazer o processo. Colorir pode ser feito de várias maneiras, tá? Como eu tô fazendo aqui pequenos riscos, rabiscos, você poderia estar fazendo de uma maneira mais circular. Então, isso fica a critério de cada um, tá, gente? Isso é livre. Ó. Né? Vou utilizar novamente o amarelo
Vejam que aqui eu já tenho duas cores. Eu tenho o laranja e o amarelo. Os passarinhos cantando. Ok? Eu vou novamente utilizar o mesmo verde que eu usei nessa esfera, que é um verde oliva, no mesmo local, criando essa área de sombra de uma maneira mais forte. Vocês podem fazer isso em casa e desse jeito aqui, tá? Façam pequenas bolinhas, pequenas esferas e vão testando aí a mistura dessas cores. Quando você vê aquele mega desenho, gente, com aquele mega volume, você pode ter certeza que o artista, ele faz uso de uma maneira muito profissional e técnica da sobreposição de cores. Então, é muito fácil aprender isso, é muito tranquilo, mas é uma dica que eu dou pra vocês porque faz a diferença. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar não vou na cor óbvia. Qual seria uma cor óbvia, né? Eu tô em tons de laranja, eu usei um verde musgo, aí todo mundo pensa assim, ah, o óbvio agora seria o quê? Um marrom? Exatamente, o óbvio seria o marrom. Só que aí que tá, eu não vou no óbvio, eu não vou no marrom. E aí, onde que eu vou? Eu vou no lilás, né? Então, eu tenho duas tonalidades de cores quentes, laranja e amarelo, né? E tenho embora o amarelo, muitas vezes ele pode ser frio, né? Depende do uso. Eu tenho o uso da cor fria, o verde. E agora eu tenho o uso de uma cor neutra, que é justamente o lilás. Esse princípio de sobreposição de cores no lápis de cor é o mesmo princípio quando a gente quer atingir alguns resultados na tela. A maneira como a cor se comporta, ela é a mesma. Seja em qual material, né, que você esteja utilizando, ela é a mesma. As características das cores, né, são permanentes. Então, olhem a diferença dessa esfera. Vejam, e aparentemente seria muito óbvio que eu colocasse o quê? O marrom, né? Só que ao colocar o lilás, ele não só está me dando um leve tom de marrom, como ele está me dando uma luz aqui em cima e um volume nessa esfera muito mais forte. Isso, gente, é sobreposição de cores. Essa é a diferença. Então, olhem, esse seria o colorido básico, né? De criar volume a partir de diferentes tonalidades do próprio laranja e se apropriando aí do amarelo para fazer a área de luz, né? Então, no segundo colorido, um tanto mais arriscado, né? Você escolheria um outro tom, mas normalmente as pessoas iriam no marrom, iriam no bege, iriam no preto, certo? E não, eu coloquei o quê? O verde. E num terceiro colorido e numa terceira criação de volume, você vejam que eu usei o quê? Laranja, verde, amarelo, ou laranja, lilás, verde, amarelo e laranja.
essa esfera, gente, foi composta por essas 4 cores, né? Então, isso é sobreposição. Essa é uma dica que eu dou para vocês, para vocês colorirem cada vez melhor. E agora eu vou fazer essa 4ª esfera com o mesmo processo e vou acrescentar uma outra cor para vocês verem a diferença. Tem coisas que eu descobri sozinha, embora eu tenha feito a Belas Artes, eu descobri na própria experiência, na própria observação de outros artistas, né? E eu sempre procurei observar artistas que, na minha opinião, vamos assim dizer, estavam com um nível de pintura muito mais elevado que o meu, certo? Eu sempre observei muito esses artistas e seus trabalhos e suas pinturas. E sempre me perguntava, meu Deus, como que ele fez isso? Meu Deus, como que ele conseguiu esse resultado? E sempre lia e pesquisava e olhava. Nem sempre só olhar te traz a resposta. Justamente por causa da técnica que é usada para se alcançar aquele resultado e que a gente às vezes não conhece. Então, daí vem a importância de ler, gente, e de ler mesmo obras e livros sobre cores, sobre estilos, né, sobre artes, sobre a própria técnica e experimentar, né? Experimentar sempre, nunca se contentar com o básico. Sejam criativos, tá? Sejam livres nesse processo de criação. Isso é fundamental. Eita, olha essa luz agora. Ô, gente, será que eu perdi esse vídeo? Será que ele vai ficar bom? Poxa. Ó, agora o verde. Vejam que eu estou fazendo, né, do mesmo jeitinho. Amarelo, laranja, verde. Ó. Agora o lilás. Gente, como isso aqui é relaxante. E aí, eu tenho 2 opções muito interessantes. Que aí vem o conhecimento de cor, né? E que eu ainda vou fazer um vídeo com vocês. Mas à medida que eu for falando, eu vou estar sempre ensinando, tá, gente? Seriam quais as minhas opções aqui? Ou esfriar um pouco mais essa esfera e colocar um azul um tanto escuro. Ou esquentar um pouquinho mais essa esfera e colocar o quê? O vermelho. E a minha opção vai ser esquentar, né? Então, eu vou pegar um vermelho e no sentido contrário aqui, eu vou fazer novas linhas. Essa técnica chama sobreposição. E depois, né, que você faz uma sobreposição, você pode fazer o polimento nela ou não. Polir tem suas vantagens e desvantagens. A vantagem é o aspecto mais homogêneo dos riscos e a desvantagem é justamente você perder
esse riscado que eu acho muito bonito. Então, vai depender do seu momento e do resultado que você quer com o seu colorido. Em um outro vídeo eu falarei sobre polimento. Eu vou começar a criar pequenos vídeos com técnicas de colorir. Dicas. Tá aqui. Então, gente, essa é a minha dica de hoje, é a sobreposição. Façam pequenos testes aí com vocês. Criem volumes, né, e áreas aonde você tenha mais de uma tonalidade misturada, né? Saiam do padrão normal do colorir. Isso é o que faz a diferença na criatividade. É você experimentar, né, dar vazão às suas ideias. E existem outras maneiras de colorir misturando materiais. No caso aqui eu só estou usando lápis de cor. Mas o universo dessa mistura é ilimitante, né? E aqui tá a dica, tá? Sobreponham para que vocês fiquem cada vez melhores no colorido. Então, veja que isso seria o normal de tudo, né? Fazer uma esfera a partir de tonalidades de laranja e amarelo. Aí, aqui, usando mais uma cor, verde, né? Aqui, o lilás, acrescentando o lilás, e aqui ainda acrescentando o vermelho. E vejam que eu não usei do marrom, embora você consegue, no conjunto geral dessas cores misturadas, ter a sensação de que está vendo o marrom, que é justamente por causa da mistura de pigmentos. Tá ok, gente? Então, um beijão e até o próximo vídeo.